Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Versículos 17 e 18. Diz assim o texto sagrado: Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós precisamos vencer. Nós nascemos para vencer. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, a sua intenção jamais seria o fracasso do ser humano. O que Deus queria era abençoar a humanidade que criara. Ele criou tudo e todos com amor, com poder, com graça abundante. Ele fez tudo isso. Então, Ele sempre desejou a nossa vitória, que vencêssemos. Jamais pensou o contrário. A gente muitas vezes sofre mais nesse mundo do que espera sofrer. Mas não é isso que Deus projetou para mim e para você. Ele quer vitória. Você quer vitória? Levanta a mão e diga: eu quero. Aqui nesse texto, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo João tendo uma experiência singular nos céus, quando ele lá sobe e ele vai ver Jesus glorificado. Ele convivera com Jesus na terra durante 3 anos e meio. Uma convivência muito próxima. Ele vai se tornar um dos 12 apóstolos. E há quem imagine que era alguém que tinha mais comunhão com o Senhor. Muita amizade, um relacionamento santo e abençoado. Mas agora, Jesus já tinha morrido, pagando o preço da nossa redenção, tinha ressuscitado e subido aos céus aos olhos dos discípulos. E João é arrebatado aqui, mais ou menos no ano 90 da era cristã. Jesus, quando ele morre na cruz, era próximo do ano 30 da era. Quer dizer, 60 anos depois, ele continua o ministério na terra. João foi o último apóstolo a morrer, então ele teve um ministério muito longo. Aqui ele estava com aproximadamente 90 anos. Então, 60 anos depois do contato com Jesus, ele vai encontrar Jesus nos céus. Mas ele vai encontrar um Jesus glorificado. Ele vai encontrar o Jesus diferenciado. Ele vai encontrar o Jesus totalmente abençoado. Essa é a realidade. Jesus vencera. E quando ele tem aquela experiência, e ele olha para Jesus, ele vê ali, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos brancos como alva branca, olhos como chamas de fogo, e ele vai vendo a voz como de muitas águas. A Bíblia diz que ele caiu aos pés do Senhor como morto. Ele viu Jesus, ele convivera 60 anos antes com Jesus na terra, com Jesus também humano, Deus e humano. Agora ele vai ver Jesus glorificado, ele cai. A Bíblia diz aqui como morto. E Jesus vai colocar sua mão direita sobre ele e vai dizer: não temas, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu comecei tudo e eu termino. O controle está em minhas mãos. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Ele era eterno, agora, como homem ele morreu, como Deus jamais, né? Então ele volta a simplesmente a sua vida contínua, eterna. E ele vai dizer aqui: tem a chave da morte e do inferno. Então, pensando no início desse novo momento,
dessa campanha Vencendo com Cristo, eu quero ministrar exatamente hoje com esse tema. Diga assim: vencendo com Cristo. Será que nós vamos vencer com Cristo? Será que isso é possível? Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, a gente vive no mundo como que a vitória com Cristo estivesse tão distante. Assim como a terra está do céu, parece que a distância é a mesma. A gente começa a pensar: será que Cristo está interessado no meu problema, na minha situação, na minha enfermidade? Será que Cristo está interessado no meu lar, no meu casamento, na minha família? Será que Cristo está pensando na minha vida material, um tanto em crise? Muitas vezes a gente pensa isso e vai falar com Deus, mas tudo isso parece assim tão distante da gente, tão longe. E a gente ora, mas aquela oração não é uma oração assim tão viva, uma oração que muda a nossa realidade. E pior do que isso, muitas vezes a gente fala com Deus como que se Deus estivesse longe, se Deus não estivesse dando atenção a nós, e se Deus não estivesse assim tão interessado em resolver os nossos problemas. Quando João tem essa experiência aqui, nós vamos ver que é muito diferente daquilo que acabei de falar. O interesse do Senhor para conosco é grande. Então, com Cristo, podemos sim vencer. Diga assim: eu vou vencer, mas com Cristo. A pessoa que quer vencer sem Cristo é complicado. Mas vencer com Cristo, não. Não, e é isso que nós vamos enfatizar nesta noite, e daqui a pouco eu vou orar por você. Vencendo com Cristo. Diga assim: com olhar em Cristo. Olha aqui, quando João vê Cristo, cair a seus pés, como morto, ele tem um tipo de um desmaio ali. Ele perde a força física, o sentido, e ele cai. Ele viu Jesus com tanta glória, com tanto poder, e a despeito dele ter convivido com Jesus na terra, dele ter visto Jesus realizar muitos milagres, mas naquele momento, a figura de Jesus nas regiões celestiais era tão extraordinária que ele não resiste àquela presença e cai aos pés do Senhor, cai como que desmaiado, como morto, mas perdendo ali o seu sentido, ele fica naquele momento ali. Mas eu quero enfatizar no início aqui que quando o vi, ele viu Jesus. Querido, Jesus não está assim tão distante como imaginamos. João viu Jesus. Muitas vezes a gente pode não vê-lo, literalmente falando, mas se nós nos envolvermos com ele, nós poderemos vê-lo com o coração, com a alma, poderemos sentir a sua presença e falar: Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu estava lendo um livro de um judeu que se converteram, faz muitos anos isso, eu me lembrei aqui agora. Ele era judeu e ele não conseguia crer em Jesus, cria em Deus, mas ele fala: não, eu não posso crer que Jesus era o enviado de Deus. Mas um dia ele teve uma experiência muito forte. Ele estava na África, ele era um norte-americano, e ele estava orando a Deus. E chegou no momento que ele teve uma experiência de Jesus aparecer para ele. De repente, aquele Jesus glorioso chegou diante dele. E ele conta naquele livro que a vida dele mudou de uma maneira. Ele jamais conseguira ser a mesma pessoa. Ele era um rabino, ele era um professor dos judeus, nas sinagogas judaicas. E ele sai daquele lugar com aquela experiência, e ele vai se tornar um grande pregador.
E ele tinha consigo sempre aquela visão que ele tivera, aquela experiência. Como rabino, ele era muito sincero. Ele mesmo conta no livro que ele servia a Deus daquela maneira, porque ele imaginava que era o certo. Mas quando ele tem uma experiência ali de ver Jesus, ver a glória de Jesus, a sua vida jamais foi a mesma. Jamais foi a mesma. E ele se torna um pregador valoroso, cheio de unção, cheio de muita unção. E ele vai levar muitas vidas à conversão. Por quê? Ele falava assim: você está pregando o quê? Eu estou pregando alguém que eu vi. Irmãos, nós precisamos ter visão do Senhor. Nós estamos tendo vigília aqui sexta-feira. O meu sonho é isso, e alguns estão tendo experiência. Precisa ter experiência. Nós não podemos ter uma fé distante. Nós precisamos vivenciar essa fé. Nós precisamos sentir Deus. Nós precisamos buscar a Deus de tal maneira que Ele se manifeste a nós, de uma forma ou de outra. Quando a gente tem essa experiência, a nossa vida muda sim. Por que muda? Porque a gente vai dizer: não, eu antes cria por ouvir falar, como Jó falou, agora os meus olhos te vejo. Aquela experiência, quando Jó vê a glória do Senhor, a sua vida muda. Então nós precisamos ter uma forte visão do Senhor, uma experiência pessoal, algo que marque o nosso viver, algo que toque as nossas vidas, aquela graça que é envolvente, aquela graça que é abençoadora mesmo. Foi isso que João viu aqui. De repente ele viu o Senhor. Ele estava sofrendo na ilha de Patmos, mas foi arrebatado, diz a palavra. E quando ele tem uma visão do Senhor, tudo muda na sua vida. Nada poderia ser da mesma maneira. Ele vai escrever esse livro do Apocalipse, que homem algum do mundo seria capaz de produzir uma obra dessa sem uma revelação. A profundidade desse livro é algo ímpar realmente. Por que ele conseguiu isso? Porque ele tem aquela experiência. Ele não estava escrevendo uma teoria, ele estava transmitindo ali algo que ele tinha vivido, algo que ele sabia, de quem ele estava falando, sobre quem ele anunciava. Então, é aquela experiência. Nós precisamos ter esse olhar em Cristo. Religião cristã é isso. Religião cristã tem uma Bíblia viva, uma Bíblia que quando a gente lê, cada vez fala de uma maneira com a gente, sempre mantendo a sua essência. E nós temos uma vida religiosa de experiências. Nós estamos aqui nesse culto da vitória para ter experiências. A pessoa tem que chegar enferma e sair curada, é uma experiência. Eu estava com dor, não estou mais. Você tem que chegar aqui com um problema grave na família e daqui a pouco você vai vir procurar e falar: pastor, resolveu. Quem resolveu? O Jesus que estava ali. Uma experiência real. É isso que aconteceu com João. O Senhor quer muito mais do que conceder uma bênção para você. Ele quer se revelar a você. Ele quer que você saiba quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele pode. Amém? Vencendo com Cristo. Diga assim: com conforto em Cristo. Olha ainda no 17, a parte B. Porém, Ele, Jesus, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, já pensou que experiência linda isso aqui? Primeiro ele viu Jesus glorificado, ele vai cair ali como que desmaiado. Já pensou se acontecesse com você? De repente, aquela mesma pessoa que ele viu, cheia de glória, coloca a mão sobre a cabeça. Coloca a mão sobre ele. Imagina você sentindo sobre o teu corpo ali a mão de Jesus, a mão do Senhor. E o Jesus falando assim: ó, não temas. Ele vai acordar. Que acordar maravilhoso, né? Muitas vezes você está em casa, quando alguém te acorda, tem gente que não gosta, né, de ser acordado, né? Mas normalmente quem me acorda é a Jussiene, minha esposa. Quando acorda é bom, porque é no momento, a gente sente bem ser acordado. Imagina, uma pessoa está ali desmaiada, e de repente vem uma mão sobre ele, coloca a mão, ele acorda olhando para Jesus. Que coisa, hein?
Acorda olhando para Jesus. O Senhor quer que você sinta a mão dele sobre a tua vida, amém? Ele quer confortar você. Olha que conforto de João. João ainda estava pensando em tudo aquilo que acontecera com ele na ilha de Patmos. Ele tinha sido levado para lá como se fosse um criminoso. A ilha de Patmos só ia para aquele lugar os piores criminosos da época. Então ele tinha traumas. Ele sofrera naquele lugar. Mas agora ele tem a mão do Senhor dizendo assim: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. A última palavra não é do imperador. Ele te mandou para cá? Não, você não vai ficar aqui. Você vai voltar para Éfeso. Você vai voltar para lá. Todos disseram que você ia morrer. Você não vai morrer. Eu sou o primeiro e o último. Quem foi que criou todas as coisas? Fui eu. E quem determina o fim de tudo sou eu. Eu sou o primeiro e o último. Ele estava dizendo: João, você não está nas mãos de homem algum, muito menos na mão de demônios. Você está na minha mão. Ele coloca a mão dizendo: você está na minha mão. Irmãos, nós estamos debaixo da mão do Senhor, amém? Você precisa sentir essa mão. Fecha os olhos um minutinho. Põe a mão na cabeça e pensa assim: o Senhor é comigo. Diga: o Senhor é comigo. Diga assim: o Senhor me toca. Diga: o Senhor me abençoa. Amém. Que conforto. Que conforto. Que momento ímpar. Naquele momento, João vai esquecer o cativeiro que ele passara. Naquele momento, ele vai esquecer o imperador romano tão cruel que para lá o mandara. Naquele momento, ele só vai conseguir sentir a mão do Senhor sobre ele. Aquela mão abençoadora. O Senhor quer tocar em você nesta noite. Alamaia, chicantas. O Senhor quer tocar na tua vida. Você não está destinado a perder, você está destinado a vencer. Você vai sentir daqui a pouco um toque do Senhor na tua vida. Ele vai tocar. Pastor, vai acontecer? Vai. Começa a crer. Nós vamos orar, daqui a pouco eu vou chamar, você virá cuidadosamente à frente, vai manter uma distância aqui, um do outro. Ainda a Covid existe por aí, mas nós vamos te abençoar. Mas não vai ser a nossa mão que vai te abençoar, os líderes que aqui estão. O Senhor vai tocar em você, amém? O Senhor vai tocar, a presença dEle vai ser real, e Ele vai trazer consolo, Ele vai trazer bênção para a tua vida, Ele vai te abençoar, Ele quer tocar na tua vida, Ele não quer você perdendo. Você está perdendo essa batalha aí? Você está sendo vencido por esse problema na tua vida? Não, você vai superá-lo. Você vai sair daqui nesta noite pensando: a vitória chegou à minha vida e à minha casa. Repita, diga assim: a vitória chegou à minha vida e à minha casa. Glória a Deus. Vencendo com Cristo. Diga assim: com confiança em Cristo. A parte A do versículo 18 diz: Jesus falando: e aquele que vive, estou vivo, estive morto, morri por vocês, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, ou seja, para sempre. Para sempre. Você conhece alguma religião no mundo cujo líder afirmou isso? Olha, atenção, eu estou vivo pelo século dos séculos, eu ressuscitei, eu venci a morte. Se você, aqui no mundo, for em qualquer religião por aí, no Oriente e tal, você vai encontrar o túmulo do líder. Você vai conseguir ir até o túmulo do líder. Muita gente vai lá, faz romaria aquele túmulo. Mas o de Jesus você não vai encontrar, porque você vai chegar lá em Jerusalém e você vai entrar no túmulo, ele vai estar vazio. Vai estar vazio. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Por que está vazio? Porque ele ressuscitou e ele está vivo. Ele falou para João: ó, eu estou vivo, João. João, eu estive com você na terra, você me viu ressurreto, e agora eu estou aqui, pelos séculos dos séculos, eu estou aqui. Eu estou aqui.
Que confiança João sentiu naquele momento. Como ele podia confiar naquele Deus? Como ele podia confiar naquele Senhor? A sua fé foi revigorada. Ele passou a ter uma certeza, uma convicção. No meio de uma luta, irmãos, muito grave, parece que a fé tende a sumir do coração. Mas muitas vezes quando a gente está assim, Jesus se manifesta. E Ele renova aquela confiança em nós. Ele vai trazendo uma confiança verdadeira. Ele vai nos levando a confiar, a confiar, a confiar. João estava lá nos céus. Ele agora já não estava mais desacordado. Ele agora estava novamente com Jesus. Quem sabe ele estava ali assentado pensando, puxa vida, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu estava na ilha de Patmos pensando que eu ia perder, não perdi. Jesus está aqui. Ele está aqui. Diga assim, Jesus está aqui. Antes de subir aos céus, Ele manda os discípulos pregar o Evangelho. E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso líder, o nosso Deus anda conosco. Ele está com você aqui no templo, mas se você confiar, Ele vai com você para casa. E Ele vai ficar com você lá na tua casa. Pastor, minha casa não está bem não, está tendo muitos atritos. Fala para Jesus, quando você sair daqui, você fala, Jesus, vamos combinar. Entra no carro comigo e vamos para casa comigo. Eu estou precisando do Senhor lá. No tempo estava gostoso, Senhor. Mas eu preciso do Senhor com a gente lá em casa. E quando você abrir a porta da casa, hoje, do teu apartamento, da tua casa, você vai abrir, você vai dizer assim, Jesus, pode entrar. Jesus, pode entrar, pode dominar aqui, Senhor. Mas pode até, o melhor lugar do sofá, Senhor, é teu. O Senhor pode chegar, sentar, né? Eu não vou dar muito o controle da TV, que talvez o Senhor não queira assistir, né? Mas tem uma série aí que passa da Record, é lá do Velho Testamento. Talvez o Senhor queira até ver a série. Mas se o Senhor não quiser, Senhor, eu arrumo aqui uma internet para o Senhor, só coisa boa. 90% da internet é ruim, mas tem algumas coisas. Se o Senhor quiser que a gente faça uma comida, nós fazemos também. Mas quando você abrir a porta, eu estou falando sério agora. Abra a porta e fala, Jesus, entra com a gente aqui. Vamos entrar aqui. E tema, e confie que Jesus vai estar lá dentro. Muitas vezes a gente não confia. A gente tem a impressão que Jesus está no templo, Ele está aqui, mas Ele vai estar lá com você. Mas como eu vou saber que Ele vai estar? Se você confiar nele. Você precisa confiar. Muitas vezes estamos passando por um problema difícil, mas não confiamos. Está na enfermidade. Tem pessoa que está enfermo, ora, mas não crê que vai ser curado. Pede para alguém orar, mas também continua não crendo. Então, a maior prova disso que fala assim, ora por mim, aí a gente impõe a mão. Se acabou de orar, falou assim, continue orando. Quer dizer, não acreditou que resolveu. Continue orando. Não, você tem que confiar. Daqui a pouquinho nós vamos orar por você, você vai dizer, recebi a bênção. Você vai dizer, a bênção é minha. Estou tomando posse da bênção. Aí a bênção vai chegar para você. Confia. Quando João estava lá, sentado, caído, levanta. Quem que ele está lá? Ele está com Jesus que está dizendo, olha, estou vivo. O que significava? Você está com a situação favorável. Eu estou vivo e prometi estar com você todos os dias. Eu estou. Você me tem e eu tenho você comigo. Isto é maravilhoso, irmãos. Isto é maravilhoso. Vamos encerrar essa mensagem vencendo com Cristo. Diga assim, com esperança em Cristo. Ele vai terminar o versículo 18 fazendo assim, dizendo assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Se eu perguntasse para você, assim, o que você mais teme nesse mundo? Se você pensar com cuidado, você vai dizer, a morte. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. A gente, pastor, vai orar, a pessoa está com 95 anos. Você chega, quer oração? Quero. Quer viver? Quero. Ninguém quer morrer. Por quê? O ser humano não nasceu para morrer. Quando Deus criou e soprou o fôlego de vida, você vê, o único ser criado que Deus soprou o fôlego de vida foi no ser humano. Adão
fez ali. O ser humano, ele soprou. Deus estava passando da sua própria vida. E como é que é a vida de Deus? É eterna. Então Deus criou o homem para a eternidade. Só que o ser humano, ou ele tem uma eternidade longe de Deus, ou com Deus. Longe é inferno, com Deus é céu. Então veja bem, com o pecado a pessoa se distancia de Deus. Com Jesus a gente se une a Deus novamente. Se une a Deus. A cruz é um indicativo. Jesus estava ali, aquela cruz, a parte vertical, ele estava unindo a gente com Deus. Na parte horizontal, ele estava com os braços abertos para todos, sem acepção de pessoas. Então, Jesus, para o grande temor, como o homem pecou, ele foi condenado à morte física, não é uma morte definitiva para ninguém, nem para quem é ímpio ou para quem crê no Senhor. Mas a pessoa não quer morrer de jeito nenhum. Mas Jesus chegou para João e falou: João, você está com medo da morte? O imperador quer te matar, mandou para a ilha de Páscoa para você morrer? Não, eu tenho a chave da morte, João. Quem tem essa chave aqui sou eu. Quando Adão pecou no paraíso, Satanás, que o fizera pecar, passou a ter direito em tirar a vida. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a Bíblia diz que ele desceu às partes inferiores da terra e tomou as chaves da morte que estava com Satanás e do inferno. Satanás não tem poder sobre a tua vida, ele não vai te matar. Quem tem o controle sobre a tua vida é Jesus. Você vai viver enquanto Jesus quiser que você viva. Ah, pastor, eu estou com medo de morrer. Não tenha medo. Jesus falou: eu tenho a chave aqui. João, você não vai morrer, mas eu estou com 90 anos, você vai viver mais. Eu volto para a minha cidade, vai voltar, vai pastorear a igreja lá em Éfeso, João. Você vai voltar, vai pregar e vai escrever um livro e vai ensinar muita gente. Por quê? Porque eu tenho o controle. Mas, Senhor, ninguém jamais voltou da ilha de Patmos. Você vai voltar. Eu tenho as chaves da morte. E o outro medo do ser humano é o inferno. Quem quer ir para o inferno? Até os loucos respondem: não quero. Ninguém quer o inferno. E Jesus falou assim: eu tenho a chave do inferno. Esse controle remoto do inferno está comigo também. Está comigo. Se você estiver comigo, você não vai para lá. Você não vai. E Jesus estava no céu, quer dizer, do céu ele já tinha todo o domínio. E ele falou: o inferno eu controlo. Eu tenho, João, as chaves da morte, tenho também do inferno. Do inferno, eu tenho o controle de tudo. Tudo está comigo. Então, estava dizendo, João, tenha esperança na terra, no céu. Tenha esperança sempre. Você pode ter esperança em Cristo. O Senhor está falando contigo nessa noite. Você pode esperar em Cristo. Ele tem o controle. O teu Senhor, que morreu por você na cruz, Ele tem todo o controle de tudo sempre consigo. Ele pode todas as coisas. E esse problema difícil, Ele resolve. Se você deixar, pastor, não é se Ele quiser, Ele quer resolver. Você precisa abrir a alma para Ele e falar: eu quero a tua bênção. E você precisa esperar nele. No mundo a gente espera muitas vezes dos homens. A gente espera nas circunstâncias que sejam favoráveis. Algumas vezes esperamos na nossa própria capacidade humana. Não, espere em Jesus. Tenha esperança em Jesus. E Ele vai te abençoar. Ele vai mudar a tua história. Ele vai conceder graça a você. E você será verdadeiramente vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé e aplauda o Senhor.